Amém. Vamos a mais uma palavra no Senhor. Vamos nos sentar mais uma vez, prazerosamente, diante do Senhor, aos seus pés, e ouvir o seu coração batendo através da Bíblia, que é a palavra viva do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra em Esdras. Esdras vem depois de 2 Crônicas e vem antes de Neemias no Antigo Testamento. O livro de Esdras. Capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Vamos ler ele todo. Esdras, capítulo 7. Amém? Antigo Testamento. Vamos lá. Antes de começarmos a ler, vou dar o que está acontecendo aqui para nós nos situarmos. Jerusalém, ela estava passando por uma restauração. E Esdras, um escriba versado na lei de Deus, um homem usado por Deus, um sacerdote, foi levantado por Deus para levar princípios de restauração a Jerusalém. Esdras, ele estava em Babilônia. E estando lá em Babilônia, o rei Artaxerxes, um nome bem difícil de falar, Artaxerxes, rei da Pérsia, foi inspirado por Deus a levar, a colocar no coração de Esdras, a cooperar com Esdras, para que ele fosse até Jerusalém, levar os princípios e o que era necessário para a restauração da casa de Deus. Lembrando que o rei Artaxerxes era um rei ímpio, de uma nação ímpia, a Pérsia, que não temia a Deus. E ainda assim ele se deixou ser um instrumento para cooperar com Esdras, para que a casa de Deus fosse restaurada. E diz aqui, vamos ler então. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus, Deus Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre Esdras, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do rei Artaxerxes, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém,
segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei Artaxerxes. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei Artaxerxes e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei Artaxerxes para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Tem muito aqui a falar. Então vamos lá. Esse texto fala de restauração, de um processo de restauração. Um processo de restauração da casa de Deus. E hoje, casa de Deus sou eu, você e todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vive para Jesus, em Jesus e por Jesus. E esse processo de restauração envolve alguns princípios. Quando você vai edificar uma casa ou um edifício, você precisa seguir princípios. Você precisa usar vergalhões que não estejam enferrujados, mas estejam novos. Vigas novas. Você precisa usar tijolos de boa qualidade, que não estejam rachados e quebrados. Você precisa usar uma argamassa que una bem os tijolos. Você precisa usar um bom cimento. Precisa ter um bom mestre de obras e operários dedicados e honestos. É um conjunto de coisas para que a edificação obtenha bom êxito e não venha a desmoronar. Da mesma forma, é a restauração ou a reedificação de cada um de nós, vidas rendidas a Jesus. Precisa seguir princípios para que tenha bom êxito no Senhor. E o primeiro princípio que nós vamos ver hoje é que a restauração, ela envolve voltar à palavra de Deus. Mas, pastora, não se usa a palavra de Deus nos cultos? Voltar à palavra de Deus não é simplesmente abrir a Bíblia na hora do sermão no culto. Não é andar com a Bíblia dentro da sua bolsa ou da sua mochila. Não é decorar versículos isolados como justificativa aos seus interesses. Não é colocar um adesivo com um versículo no seu carro. Nem mesmo deixar a Bíblia aberta enfeitando a sua casa. Não é colocar a Bíblia em lugares específicos, acima ou abaixo de lugares específicos. Voltar à palavra de Deus é voltar a valorizar a palavra de Deus. Vejamos novamente lá em Esdras 7, versículo 6. Por que Deus levantou Esdras, sacerdote e escriba de Deus? Por quê? Olha as características que haviam em Esdras. Esdras não era melhor do que cada um de nós. Mas Esdras tinha características primordiais e essenciais à restauração da casa de Deus. Veja lá no versículo 6. Perdoe-me. Fala aqui, Esdras era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Está mostrando aqui que Esdras
Ele não era só um escriba. Ele era versado, isto é, ele era estudioso, conhecedor profundo da lei de Deus, da palavra de Deus. O que diz também no versículo 10? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Não só buscar, mas para cumprir. E também para ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Esdras amava tanto, tanto, tanto a palavra de Deus, que ele tinha um coração totalmente disposto, totalmente voltado para buscar diariamente a palavra de Deus. Mas não só buscar, mas deixar ela tomar forma dentro de você. Mas não só tomar forma, mas te fortalecer, te encorajar e te capacitar a cumprir a palavra. Mas não só cumprir, aquilo te faz tão bem, aquilo enche tanto o teu ser que você sente necessidade de transmitir, de ensinar, de levar a palavra às pessoas que Deus coloca ao seu redor. A palavra de Deus diz: como ouvirão a palavra se não tiver quem pregue? E pregar a palavra não é um chamado só para pastor ou pastora. Porque pregar a palavra não é só a pregação do culto. Pregar a palavra é como pregar um prego. Por mais dura que seja a parede, você bate com o martelo. O prego não entrou, você pega a furadeira e faz um furinho para ele entrar. Isso fala de perseverança em anunciar a palavra de Deus a todos que estão ao seu redor. Entrou no ônibus, tem alguém do teu lado, teve uma oportunidade, fala. Está no trânsito, parou no sinal, alguém veio te vender uma bala, dá um folheto. Compra a bala também para ajudar, se puder, e dá um folheto. Dá uma palavra para aquela criança que está ali tão pequena, tendo que vender bala. Alguém te pediu dinheiro na rua, paga um lanche para aquela pessoa, mas também entrega a palavra para ela, ora por ela. Não podemos perder a oportunidade. Todos os dias nós temos oportunidade. Ah, eu não saio de casa, como eu vou ter oportunidade? Você entra no Face? Você entra no Twitter? Você está ali o tempo todo teclando, fazendo as suas coisas, dá uma parada e envia um versículo para alguém. Digita a palavra de Deus e compartilha. Eu estou correndo. Leva uns folhetos com você e entrega. Quando parar de correr, vai se alongar, entrega para as pessoas que estão passando por você. Vai correr 1 hora. Corre 1 hora e depois tira 10 minutos para falar de Jesus para alguém. Quando nós começamos como Esdras, sentir necessidade de ensinar e de compartilhar a palavra, nós nos tornamos mais saudáveis por dentro. Porque os problemas que eu tenho não me adoecem, com exceção dos meus pais, que eu amo muito e que eu estou aprendendo a lidar com eles. Fora isso, o resto não me adoece. Por quê? Principalmente os meus próprios problemas. Porque eu não giro em torno deles. Eu não fico todo dia, ai Senhor, estou sem dinheiro. Ai Senhor, não tenho plano de saúde. Ai Senhor, as minhas orações não estão mergulhadas só com os meus problemas. Quando eu jejuo e oro, eu oro mais pela listagem imensa de pedidos de oração que eu tenho do que pelos meus próprios problemas. E eu não estou mentindo.
Porque quando nós nos dispomos a orar e a ensinar a palavra e a levar a vida de Cristo para outras vidas, os mais beneficiados somos nós mesmos, porque nós tiramos os olhos dos nossos problemas, das nossas dores, e isso se torna em saúde para a nossa alma. Outra característica que também nós vemos em Esdras está no versículo 11, 12, olha o que diz aqui. Finalzinho do versículo 11. Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Ele valorizava tanto os mandamentos e os estatutos, as leis, os princípios de Deus, que ele os escrevia. Que tal quando você for ler a Bíblia? É uma sugestão, mas que deu muito certo para mim, para o meu esposo. Desde que nós nos convertemos, nós fazemos isso. Temos cadernos e cadernos e cadernos. A gente vai ler a Bíblia com um caderninho e uma caneta do lado e a gente começa a anotar o que Deus fala ao nosso coração. Você, quando vai assistir uma aula e você considera o conteúdo daquela aula importante, você não anota o que é mais importante para depois rever? Será que quando nós vamos ler a Bíblia, aquilo que Deus fala ao nosso coração não é importante, ao ponto de ser anotado? Outra característica que nós vemos aqui em Esdras está no versículo 12. No finalzinho dele. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Esdras experimentava uma verdadeira paz, porque ele mergulhava na palavra de Deus. Eu aprendi que no momento de maior vale, de maior turbulência, de maior tempestade, o leme é a palavra de Deus. Quando eu estou profundamente triste, eu corro para a palavra de Deus. Quando eu estou profundamente alegre, eu corro para a palavra de Deus. Quando eu estou desanimada, eu corro para a palavra de Deus. Quando eu estou animada, eu também corro para a palavra de Deus. Porque ela é vida. Ela é o ar que respiramos. Também no versículo 14, fala no final do versículo 14, está falando sobre Esdras. Segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Falava que a lei de Deus estava na mão de Esdras. Então, pastora, significa que agora eu tenho que até tomar banho com a Bíblia na mão? Não é isso. Vamos abrir o nosso entendimento em Deus. Ter a Bíblia na mão, você usa a mão para o quê? Fazer coisas. Segurar, manusear. A maior parte das suas ações estão mais nas mãos do que nos pés. Estar com a Bíblia na mão significa que você coloca a Bíblia em prática na sua vida. Outra característica que nós vemos de Esdras está no versículo 25. Fala o seguinte: tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, significa então que Esdras tinha sabedoria de Deus. Ele não vivia segundo a sua própria sabedoria, porque ele entendia que a sabedoria do homem é animal e demoníaca, falha, não presta para nada. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, e Esdras vivia segundo a sabedoria de Deus. Continua aqui: que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem a lei de teu Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Deus estava
levantando Esdras para poder levantar homens segundo o coração de Deus, que soubessem a palavra de Deus, e que se não soubessem, teriam que saber, porque não tem como ser usado por Deus se não souber a palavra de Deus. De nada adianta os cultos de busca de poder, onde você quica que nem um ioiô e grita que nem uma corneta e rola que nem uma minhoca. Não adianta, não sou contra os cultos de busca de poder, são tremendos. Mas fluir no poder, falar em línguas, cantarolar, fluir em cânticos, tudo é tremendo, mas o que vai te firmar com sabedoria e te levar a perseverar no Senhor e a ser usado por Ele é estar cheio, mergulhado na palavra de Deus. Esdras, ele conhecia a palavra de Deus profundamente. Ele era versado na palavra de Deus. A instrução de Esdras tinha como base a palavra de Deus. Ele falava, ele suava, ele vivia a palavra de Deus todos os dias. Ele tinha experiência sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele tinha um coração voltado para buscar, viver e ensinar a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus em suas mãos, pois a praticava diariamente nas escolhas da sua vida. E são filhos e filhas assim que Deus vai usar, que vão estar mergulhados na palavra de Deus. Você quer fazer parte desse processo de restauração da sua própria vida e da casa de Deus como um todo? Mergulhe na palavra de Deus. Se você não fizer, você está fora. Você é salvo, mas você não vai viver o melhor de Deus. O segundo princípio desse processo de restauração é que ele envolve estar debaixo da direção de Deus, que abre caminhos de misericórdia. Olha o que diz em Esdras 7, versículo 6. Na segunda parte do versículo 6. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre Esdras, o rei Artaxerxes lhe concedeu tudo quanto Esdras pediu a ele. Deus falava ao coração de Esdras: eu preciso disso, disso, disso para a restauração da minha casa. E quando Esdras chegava ao rei, o rei logo ia lhe dando. Um rei ímpio. Por quê? Porque Esdras pedia segundo a direção de Deus. Ele não pedia para soberba, para ostentação, para desperdício. Ele não pedia para o seu uso pessoal, para esnobar, para mostrar que tinha. Ele pedia aquilo que Deus falava para ele pedir para restaurar a casa do Senhor. O necessário. Olha o que diz no versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo, quero frisar aí, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. O ir e vir de Esdras era guiado pela mão de Deus, pela boa mão de Deus. Olha o que diz no versículo 18. O final do versículo 18. Fazei-o segundo a vontade do vosso Deus.
tudo de material e tudo de espiritual que Deus dava para a restauração da casa de Deus, Esdras tinha o temor de usar segundo a vontade de Deus. Trazendo para os dias de hoje, todo dízimo, toda oferta que entra nos templos através dos irmãos e das irmãs, é para ser usado segundo a vontade de Deus e não segundo os caprichos interesseiros da liderança. A vontade de Deus é que vidas sejam supridas, consoladas, edificadas e firmadas na palavra dele. E eu pergunto, o que isso tem a ver com o luxo e a suntuosidade de templos? Como estamos usando o dinheiro que é de Deus? Eu não só uso dízimo e oferta, como eu uso além disso para comprar CDs, para comprar folhetos, para dar a palavra, eu faço tudo que for veículo para levar a palavra, eu faço. As pessoas estão famintas de alimento natural, mas posso com certeza dizer que o ser humano está faminto de algo que transforme o interior dele, de verdade. Hoje eu estava entrando na Magal, que é uma loja de diversidades que tem próximo à minha casa, que eu fui lá comprar CD e folha A4, que eu uso muito, para a obra de Deus. E quando entrei lá, tem uma irmãzinha lá, que assim que eu entrei, ela olhou para mim, Jesus, acabei de pensar na pastora. Falei, é mesmo? É, eu me lembro quando a pastora me deu os CDs de palavra, eu tenho ouvido. E eu falei, nunca mais eu vi a pastora. E quando entrei, ela, que bom que eu a vi de novo. É semeadura. Ela lembrou a pastora que me deu um CD de palavra. Ela não lembrou da pastora que estava bem vestida, com os cabelos lindos e maravilhosos. Ela não lembrou da pastora que estava passando com carrão. Ela lembrou da pastora que abraçou ela e deu um CD de palavra para ela. Diz ainda aqui no versículo 23. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa de Deus. As instruções vêm do Senhor, é o Senhor quem manda, é Ele que está no trono. Não temos que dirigir Deus, é Ele quem nos dirige. E eu pergunto que tipo de oração nós temos feito. Senhor, manda dinheiro para que possamos trocar o chão do templo. E aí às vezes eu me pergunto, o Senhor não está olhando de lá? Que chão, meu filho? Use esse dinheiro para dar comida a quem está com fome. Use esse dinheiro para expandir o meu reino com palavra de Deus. E aí você não está ouvindo? E ora de novo, Senhor, traz ofertas, vamos fazer campanha para reformar o templo. E o Senhor fala, eu não vou responder essa oração. Tem que ser segundo o mandato de Deus, segundo a ordem de Deus, segundo o coração de Deus. O que diz no versículo 25? Olha aqui. Tu, Esdras,
segundo a sabedoria do teu Deus. Tudo tem que ser feito com a sabedoria de Deus, não com os nossos achismos, com a nossa bagagem recebida dos nossos antepassados. Não. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela nos lava do fútil procedimento que herdamos dos nossos pais. E versículo 27 diz: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus moveu o coração do rei Artaxerxes, um rei ímpio, para ornar a casa de Deus. Jerusalém é a igreja hoje. Jerusalém não é a Jerusalém natural, é Jerusalém espiritual. Hoje, Jerusalém é a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. E aqui fala que Deus, ele moveu o coração de um rei ímpio para ornar a casa de Deus. E eu volto a lembrar, quem é a casa de Deus hoje? Vidas, não templos. Vamos ornar as vidas. Vamos ornar as vidas que estão chorando com a alegria de Deus. Vamos ornar as vidas que estão sozinhas com uma amizade sincera segundo o coração de Deus. Vamos ornar as vidas gastando tempo para conversar com elas, para ouvi-las. Vamos ornar as vidas que estão sem sapato para calçar, dando um sapato para ela. Vamos ornar as vidas que têm o desejo de comer alguma coisa diferente de arroz e feijão, dando algo diferente e gostosinho para ela comer. Vamos ornar as vidas visitando-as, sem nenhum interesse, senão alegrar o coração delas e levar o amor de Deus. Isso é ornar vidas. Ok? Isso é ornar. E ainda no versículo 28 diz: e que estendeu para mim, Esdras, a sua misericórdia perante o rei. O Senhor não só nos dá a direção, como move o coração do rei, como ainda nos dá misericórdia diante do rei. Isso fala de pessoas não cristãs. Pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus e ainda assim Deus move o coração delas e nos dá misericórdia diante delas para que elas sejam instrumentos para cooperar. Outro princípio, outra característica dessa restauração é que a restauração envolve compromisso com o operar de Deus. Compromisso com o operar de Deus, não do homem. Olha o que diz em Esdras 7, versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes. Sacerdotes hoje são os pastores e os líderes na casa de Deus. Levitas são aqueles responsáveis pela adoração na casa de Deus. Cantores são os que tocam os instrumentos. Porteiros são como se fossem os diáconos, responsáveis pelo serviço na casa de Deus. E dos servidores do templo, não só os diáconos, obreiros, mas como todo homem e mulher de Deus. Servos de Deus. Subiram a Jerusalém. Subir fala de se envolver na obra do coração de Deus, do Altíssimo Deus. Subir fala de ir além da visão míope humana e aprender a olhar com os olhos de Deus para que você faça segundo o coração de Deus. Olha o que diz no versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino
todo aquele do povo de Israel, Israel é a igreja de Cristo, e dos seus sacerdotes, são os líderes, e levitas responsáveis pela adoração, que quiser ir contigo, com o sacerdote Esdras, a Jerusalém, vá. Que quiser, você tem que querer. Só o querer te leva a se comprometer. Ninguém se compromete com alguém se não quiser. Tem que ser um desejo do seu coração. O que é se comprometer com a obra segundo o coração de Deus? É não deixar que os seus problemas tornem-se o centro da sua vida e você se esqueça que você foi criado para um propósito muito maior. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar a área financeira. E precisamos colocar tudo isso diante de Deus. Mas isso não pode ser o único alvo das nossas vidas. Nós estamos aqui para estender o reino de Deus. Para alcançar as vidas ao nosso redor com amor, com a alegria, com a paz, com as verdades de Deus. Milhares de vidas estão perecendo sem Jesus. Milhares de vidas se entregando às drogas, à prostituição, às mentiras, à corrupção, ao engano, às perversidades, às abominações. E o nosso papel como servos de Deus é o quê? Acusá-las? Não, resgatá-las em amor. Olha o que diz no versículo 17. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Naquela época, as ofertas eram animais que eram mortos para perdão de pecado. Jesus já foi o cordeiro vivo que morreu na cruz e derramou o sangue dele por nós. Não há mais necessidade. Quais são as ofertas hoje? O seu tempo, seu dinheiro, a sua família, os seus talentos, o seu amor, o seu compromisso. Essas são as ofertas que você dá diariamente no altar do Senhor. Com diligência. Com diligência. Olha o que diz no versículo 28. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. A partir de agora. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Deus não está chamando você sozinho. Você não é um queridinho, queridinha de Deus. Ah, eu sou aquele que tem a revelação. Não. Deus chama você e a todos que estão ao teu redor. Ajunte pessoas ao teu redor para também experimentarem o que você está experimentando em Deus. Não queira só para você. Não, Deus me deu, é meu. Aí você fica lá nanando a revelação. Ah, Deus me mostrou, é só meu. Tralalalala. Eu fui o escolhido. Eu fui a escolhida. Para de tolice. Deus te deu para você dar. Se você não repartir, você vai morrer. Lembra da parábola dos talentos? Para um ele deu 1 talento. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 3, não foi, pastor? O que tinha 1 com medo,
fez um buraquinho na terra e enterrou. Vou esperar o Senhor voltar, o dono da terra, é melhor enterrar esse talento. O talento era a moeda daquela época. Para outro, que recebeu 2, ele foi, investiu e multiplicou. E o que tinha 3 também investiu e multiplicou. Vê se é isso mesmo aí, pastor. E aí o que acontece? Quando o Senhor das terras voltou, e ali está tipificando Jesus Cristo, chegou para o primeiro servo que ele tinha dado um talento. E aí? Investiu? Desenvolveu? Não, fiquei com medinho. Eu sei que o senhor podia me castigar se eu não fizesse certo. Eu enterrei, ó. Toma aqui seu talento. Servo mau. Aí os outros que desenvolveram os talentos, que multiplicaram, deram para o senhor, aqui, ó. Nós investimos o que o senhor nos deu e aqui, ó, multiplicou. Ah, vocês são servos bons e fiéis, entrarão comigo no reino. Que tipo de servo você tem sido? Você tem investido aquilo que o Senhor tem te dado ou tem ficado só para você? Presta atenção. Presta atenção. Eu posso ter errado no número dos talentos. Eu não tenho uma memória de elefante, não quero decorar a Bíblia, eu quero entendê-la. Quem decora a Bíblia é teólogo. Eu não sou teóloga, eu quero entrar na profundidade da Bíblia. Um talento naquela época representava 35 quilogramas de prata pura. E sabe o que significa prata? Rendição a Jesus Cristo. Redenção em Jesus Cristo. Redenção em Jesus Cristo. Então, talento é aquilo que Jesus te dá porque você foi remido por Ele. Você foi salvo por Ele. Isso faz parte da restauração. Você quer ser restaurado? Quer ver a tua vida restaurada? Comece a dar. Dar aquilo que o Senhor tem te dado. Outro princípio que envolve nesse processo de restauração é sair do sistema babilônico. O que é sistema babilônico? Naquela época, realmente, Babilônia existiu. Era uma nação promíscua, uma nação idólatra, uma nação adúltera, envolvida com sexo promíscuo, comia animais imundos. Era uma nação podre. Rica e podre. Já não temos Babilônia hoje. No natural. Mas no espiritual nós temos. Se você ler em Apocalipse, você vai ver que a Babilônia espiritual ainda existe. Basta você ler Isaías, Jeremias, você vai ver que se refere a Babilônia. Babilônia é o sistema maligno, corrupto, pervertido, que está regendo a humanidade que não se rendeu ainda a Deus. Que ainda não colocou Jesus como Senhor. Sistema babilônico que está regendo a política podre. É o sistema babilônico que está regendo as famílias que estão se autodestruindo. É o sistema babilônico que está levando maridos e mulheres a se traírem, a se odiarem. É o sistema babilônico que está levando os filhos a serem rebeldes aos pais. É o sistema babilônico que está levando as pessoas a brigarem por mesquinharias. É o sistema babilônico que está levando aos crimes passionais. E só tem como fazer parte da restauração que Deus está trazendo se você se dispõe a sair totalmente dos princípios, dos costumes, das escolhas, dos padrões desse sistema maligno, perverso, egoísta e corrompido que rege a humanidade que não está rendida a Deus. É uma escolha sua. Olha o que está lá em Esdras 7, versículo 5.
Esdras 7:5 diz assim. No finalzinho. Este Esdras subiu da Babilônia. Esse subiu aqui se ele falasse subiu a Babilônia, ele estaria entrando em Babilônia. Subiu da Babilônia, ele estava saindo da Babilônia, rumo a Jerusalém, rumo à igreja do Senhor, rumo a uma vida com Deus. Olha o que diz no versículo 9 de Esdras 7. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu Esdras da Babilônia. Ele partiu. Tchau, Babilônia. Não tem mais nada com você. Não tem mais nada com esse sistema. Esse sistema mente, eu não minto mais. Esse sistema engana, eu não engano. Esse sistema fala mal do outro, eu não falo. Esse sistema julga, amassa o outro, eu não julgo, eu não amasso. Eu exorto. Exortar é só com a pessoa, chamar ela para perto da vontade de Deus. Expor, julgar é falar sobre alguém nominalmente para o outro. Retirai-vos da Babilônia. Retirai-vos da Babilônia. Está em Apocalipse capítulo 18, se você ler, versículo 4, Apocalipse 18, 4, fala, retirai-vos da Babilônia. Outro princípio desse processo de restauração é que essa restauração envolve saber que tudo na sua vida e na vida de outros tem o tempo de Deus, havendo necessidade de perseverança. Olha o que diz em Esdras 7, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes. Pois, no primeiro dia do primeiro mês do 7º ano, partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. O meu irmão estava conversando comigo hoje ou ontem, estava falando que as pessoas na época de Jesus caminhavam. No máximo andavam a cavalo, ou a camelo, ou mula. Mas a maioria andava era a pé, tanto que havia o costume de lavar os pés quando se chegava na casa, porque os pés estavam imundos daquelas estradas cheias de terra, de lama. Se naquela época era assim, imagina aqui. Eles andavam eram muito. E Esdras levou 5 meses andando de Babilônia até Jerusalém. 4 meses, né? Não, primeiro mês ao 5º, se for até o final do 5º, 5 meses. Veja bem. Presta atenção. Se ele demorou esse tempo todo, ele podia ter desistido. Aqui não fala, mas vamos conjecturar. Quantos perigos ele possa ter passado? Quantos bichos peçonhentos ele teve que enfrentar pelo caminho? Quanta sede, quanta dor no pé, dor na coluna, cansaço, quanto sol pela cabeça queimando o seu couro cabeludo. Quanto desejo, vontade de desistir no meio do caminho. Mas ele não desistiu porque ele tinha um firme propósito de fazer a vontade de Deus. Deus me chamou. Ele vai fazer, não importa o quanto eu tenha que caminhar, quantos meus pés têm que caminhar e tudo que eu tenha que enfrentar. Deus falou, ele vai cumprir. E se Esdras houvesse desistido entre o primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do 5º mês, hein? Será que ele teria chegado com toda aquela bagagem de restauração lá em Jerusalém?
Será que Jerusalém teria tido a oportunidade de ter sido restaurada através de Esdras? Hein? Não desista no meio do caminho. Tá difícil? Não desista. Procure ajuda, encorajai-vos uns aos outros, chorai uns com os outros, fortalecei uns aos outros. Carregai a carga uns dos outros. Não é errado chorar com alguém. Não é errado desabafar com alguém. Não é errado demonstrar que está cansado ou cansada, triste, abatido. Deus não julga isso. Deus sabe da nossa humanidade, das nossas debilidades. Mas não deixe que isso te faça recuar ou desistir de caminhar rumo ao propósito de Deus na tua vida e através da tua vida. Não vai ser fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele falou, no mundo tereis muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Eu já venci na cruz. E eu te animo. Eu te encorajo, eu te fortaleço. Eu adestro as tuas mãos para a batalha. Eu firmo os teus passos. Se você cair em algum momento, eu te ergo. Estenda a tua mão que eu te ergo. Eu não piso em você como muitos fazem. Eu sou Jesus misericordioso, sumo sacerdote. Eu te digo, eu estou agora nesse exato momento diante de Deus Pai, intercedendo por você, falando, Deus, está difícil para ele, mas eu estou aqui intercedendo, não deixa que ele esmoreça. Eu fortaleço as mãos dele, eu enxugo as lágrimas dele, eu encorajo ele, eu vou do lado dele, eu vou à frente, eu vou atrás, eu não vou deixar que ele seja destruído. Quando Deus nos chama e promete nos usar num propósito segundo o seu coração, nem sempre é imediato. Nós precisamos crer e perseverar. Outro princípio desse processo de restauração é entender que Deus usa quem Ele quer, como quer e no tempo dele para suprir recursos necessários para a restauração da sua casa, que são as vidas. Olha lá em Esdras 7, 15 e 16. Esdras 7, 15 e 16 diz assim: e para levares a prata e o ouro que um rei ímpio, e os seus conselheiros, também conselheiros ímpios, espontaneamente. Sabe o que significa espontâneo? Não foi preciso fazer campanha. Não foi preciso fazer a campanha para pedir quem pode dar 100, quem pode dar 200, quem pode dar 500, quem pode dar 1000, quem pode pegar o envelope de tal quantia. Não foi preciso campanha. Deus moveu o coração desse rei e dos conselheiros para darem prata e ouro quanto fosse necessário nas mãos de Esdras e daqueles que estavam com ele para a restauração da casa de Deus. E diz aqui no versículo 16, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas obrigatórias, impostas. Não. Ofertas voluntárias, parte de um coração movido por Deus, voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. E eu pergunto, da onde vêm essas campanhas? Do coração de Deus? Se Deus move o coração do rei, por que o homem tem que mover?
Por trás dessas campanhas financeiras está o interesse do homem. Você nunca vai me ver fazendo campanha. Em nome de Jesus. Eu prefiro morrer. Hoje eu falei isso para o Senhor. Senhor, se eu me desviar dessas tuas verdades, se eu ver que eu vou me distanciar disso, me leva. Eu não quero mais viver aqui. Olha o que diz no versículo 20 de Esdras 7. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreta a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do céu, pontualmente se lhes faça. Ora, mal Esdras abrir a boca, toma. Era algo espontâneo, era o mover de Deus. Sabe por quê? Porque era para uma obra segundo o coração de Deus. Vou falar. Quando a obra é segundo o coração de Deus, Deus move céus e terra para que seja suprido. Quando é obra do homem, tem que fazer campanha para poder tocar o coração do homem. Falei. Outra característica dessa restauração, outro princípio que nós achamos nesse processo de restauração, é usar vida, presta atenção, usar vida e recursos para que se faça a obra segundo o coração de Deus, bem diferente de obras segundo ideias humanas e interesseiras. Como assim, pastora? Deus trouxe vida e recursos. E aí você desvia para os seus interesses. De início, a obra era segundo o coração de Deus. Mas aí a obra começa a ficar tão linda que sobe a cabeça e você começa a desviar para interesses próprios. A obra fica tão maravilhosa porque é de Deus, lhe sobe a cabeça e você começa a achar que a obra não é mais de Deus, é sua. Não, a igreja não é mais de Deus, é minha, as ovelhas são minhas, tudo é meu. Que nem criança, é meu, é minha, ninguém toma. Aí se alguém sai da igreja que você considera sua, é rebelde, foi para outra igreja. Como assim? A igreja é uma só, a noiva é uma só. O que diz lá em Coríntios? Eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Somos lavoura de Deus, edifício de Deus, o crescimento vem de Deus. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, a igreja é de Deus. Como assim, se alguém sai de onde nós estamos reunidos e vai para outro local, deixa de ser amado seu porque não está mais com você? Que visão pobre, míope. Todo filho e filha de Deus é livre para congregar onde ele quiser, portanto que seja um rebanho, que seja do Senhor. Eu tenho pessoas que passaram pelo nosso meio e não estão mais aqui porque nós somos muito poucos, não temos ainda uma estrutura com salinha para criança. Pessoas que passaram no nosso meio que eu as amo profundamente e elas foram para outro local e eu continuo amando. E eu vou te dizer, essas pessoas que passaram pelo nosso meio e não estão no nosso meio, continuam nos tendo como pastores.
E continuam desabafando, pessoas que ainda bateram na nossa porta e sentaram no nosso sofá e vieram desabafar conosco, estando em outra igreja local. Por quê? Porque nós nunca falamos mal de ninguém que saiu do nosso meio. Pelo contrário, abençoamos, dizemos, nós amamos vocês, podem contar conosco, nós somos um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Que disputa imbecil. Olha o que diz em Esdras 7:17. Eu quero só o finalzinho. Sobre o altar da casa de teu Deus. A casa é de Deus. Olha o 18. Fazei segundo a vontade do vosso Deus de todos. Olha o que diz o 20. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus. A casa é de Deus. Olha o que diz o 21. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Aqui eu quero mostrar duas coisas. A casa é de Deus e Deus usa quem Ele quer. No tempo dele, da maneira dele. Ele usou um rei ímpio para suprir o que um homem de Deus precisava para restaurar a casa de Deus. E daí... Deus faz como quer, na hora que quer, da maneira que quer. Deus é livre, não tente colocar Deus numa caixinha. Precisamos nos oferecer. Oferecer o que temos no altar de Deus. Oferecer tudo o que temos para Deus e não para homens. Para edificar vidas, que é a casa de Deus, e não ministérios denominacionais. Tudo deve ser segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, para ornar a casa que é de Deus, que são as vidas, servindo vidas e não construções humanas. Tudo deve ser perante Deus e para a glória de Deus. E para terminar, o último princípio hoje, que nós vamos ver dessa restauração, é que esse processo de restauração envolve ter de volta em abundância o que vem genuinamente de Deus. Chega de religião. Chega de teologia morta. Chega de letra que mata. Chega de conhecimento da palavra que não gera vida. Nós precisamos voltar ao evangelho genuíno. Nós precisamos voltar à palavra de Deus genuína. Precisamos ter de volta o que o Senhor tem para nos dar, que vem diretamente do seu coração. Olha o que diz em Esdras 7:22, é o último versículo que nós vamos ler hoje. O rei Artaxerxes falando, até 100 talentos de prata, guarda, prata. Até 100 coros de trigo, guarda, trigo. Até 100 batos de vinho, guarda, vinho. Até 100 batos de azeite, guarda, azeite. E sal, guarda, sal à vontade. Tudo isso tem uma tipologia. Fala de ter de volta as riquezas que vêm de Deus. E que riquezas são essas? Primeiro, prata. Prata tipifica a redenção do homem em Cristo. A redenção do homem em Cristo.
Essa é a riqueza que tem que ter de volta. Você saber que você foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. E que hoje você é filho de Deus somente pelo sangue de Jesus. Não precisa de nenhum outro ritual. Não precisa de nenhum outro instrumento. Não precisa de nenhum outro altar. Basta o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Outra riqueza é o trigo. O trigo tipifica, aponta para o alimento genuíno que vem de Deus e a sua palavra. Tanto Jesus como a palavra são comparadas a pão vivo. Pão é feito de trigo. Precisamos nos alimentar novamente de Jesus e da palavra genuína dele. Outra riqueza é o vinho. Vinho tipifica o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz e que traz vida e alegria de Deus. Então, voltando, primeira riqueza, você foi remido em Jesus Cristo, você foi salvo em Jesus Cristo, prata. Segunda riqueza, você pode se alimentar do pão vivo que é Jesus e da sua palavra, trigo. Você pode ter as suas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo e ter vida e alegria na sua vida. Vinho. A outra riqueza que cita aqui é o azeite. Azeite tipifica a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre você. A unção que despedaça todo jugo que o inimigo tenta colocar. A unção que te faz mergulhar em Deus. Que te faz fluir em Deus. E por último, sal. Sal na Bíblia é comparado a salgar o mundo. Nós fomos chamados para ser sal, a levar vida, a levar conteúdo, a levar alegria, a levar amor, a levar a paz de Cristo para as vidas. Se o sal não serve para salgar e se tornar insípido, para nada serve. É lançado fora. Voltando ao que eu disse lá no início da palavra. Se você não compartilhar o que Jesus tem colocado, você não serve para nada. Seja sal. Até quando você vai ser um sal no saleiro fechadinho, guardadinho no armário, esperando Jesus voltar? Seja sal que vai se espalhar por onde você passar, que vai fazer a diferença por onde você passar, não só com palavras, mas com expressão de um caráter segundo o coração de Deus. Isso tudo faz parte da restauração. Isso é restauração. Amém? Queira você também fazer como Esdras, fazer parte da restauração. Lá em Apocalipse fala que todos nós fomos chamados a sermos sacerdotes do Senhor. Você pode ser um Esdras nas mãos de Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.